Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Décio Terror aqui. Eu gostaria de dar as boas-vindas a você que está aqui no nosso curso, já assistindo ao nosso módulo 1, beleza? E observando aqui as peculiaridades, o que você deve realmente estudar para este concurso. Aqui eu queria, nessa nossa aula, que é a nossa orientação de estudo, né? Eu gostaria de passar alguns detalhes para você. A banca FGV, ela gosta muito de cobrar a textualidade. E o conteúdo programático, se você for ver bem, ele é muito pautado na gramaticalidade, mas muitas vezes a banca esconde coisas, né? Então, vamos analisar aqui. Olha só o seu conteúdo, tá? Então, aquilo que está previsto no edital está aqui, ó. Então, compreensão e interpretação de textos, tipologia textual e gêneros textuais e significação de palavras. Pra você ter uma ideia, no nosso curso, eu coloquei 4 aulas só de significação de palavras. Eu coloquei uma aula exclusiva de tipologia textual e uma aula exclusiva de gêneros textuais, porque a banca aprofunda bastante, tá legal? Então aqui é a recomendação de você aprofundar bastante, porque possivelmente a banca vai cobrar mais questões que envolvem a textualidade, como esses itens aqui, ó, item 1, 2 e 11, do que os demais. Mas, logicamente, a gente tem que treinar tudo, né? Porque a gente tem que estar pronto realmente para a prova da banca FGV. Tá legal? Beleza. E aí nós temos a parte gramatical. E como é que eu dividi isso daqui para você observar, tá? Esses assuntos aí. São 11 assuntos que a banca colocou aí, né? E a gente dividiu esses assuntos nas aulas. Então, essa nossa aula de agora, essa é a nossa aula de orientação de estudo, em que eu vou mostrar para você aqui efetivamente o que você vai ter que estudar, tá legal? E na ordem que você vai estudar, que é muito importante, tá bom? Beleza. Bom, então aqui nós temos, né, a gente vai observar aqui a parte da acentuação gráfica e ortografia. Bom, está previsto, é importante a gente estudar, apesar de a banca cobrar pouco, mas se está previsto, há uma necessidade de estudo, tudo bem? Beleza, então nós colocamos aqui logo de cara, em cor azul, aulas 2 e 3, tudo bem? Beleza. Classe de palavras. Cara, a banca só colocou assim, ó. Classes de palavras, item 5. E aí a gente tem que desmembrar isso tudo aqui, ó. Eu apresento as classes de palavras colocando os fundamentos, uma aula bem curtinha, tá? Para você ter uma noção geral, importante. Eu apresento a interjeição, isso cai pouquíssimo, mas como transmite uma ideia de emoção e tal, e a banca gosta de cobrar isso na textualidade, isso é importante, tá? É interessante, melhor dizendo. A banca cobra muito pouco, numeral, por exemplo, exclusivamente artigo também ela cobra muito pouco, mas isso está previsto em classe de palavras. Então a gente coloca para você essas classes de palavras todas aí, tá legal? E aí falta uma classe de palavra, que é a conjunção, tá? A conjunção você já vê justamente nesta parte aqui, ó, da sintaxe, do período composto por coordenação, subordinação substantiva adjetiva e adverbial. No caso da adjetiva, você não trabalha com conjunção. Na realidade, você trabalha com os pronomes relativos. Tudo bem? Belezinha. Tranquilo. Então, analisando aqui, você tem a sintaxe da oração também, envolvendo toda a parte de pontuação, né? E aí, cara, a gente foi na minúcia, olha, concordância, regência, crase, tá legal? A gente foi pegando cada elemento gramatical que está previsto aqui para você, tá? E aí nós vamos observar aqui, ó, está previsto aqui para você, ó, crase, sintaxe, duração do período, coloquei isso em 5 aulas e juntamente com pontuação. Então 7 e 8 estão aqui em 5 aulas, tá legal? Concordância, regência e aí o significado de palavras. Aí quando a gente entra em significado de palavras, moçada, a gente tem que se preparar para a banca FGV, né? Então as aulas 24, 25, 26 e 27, elas envolvem justamente significação de palavras. Então ela trabalha muito o sinônimo e antônimo, ela pede muito a relação de oposição entre palavras, tá legal? Muito cuidado. A polissemia para você identificar as palavras que têm mais de um sentido, se ela se repete e há o mesmo sentido em qual, então muito cuidado com isso. Homônimos e parônimos, aquelas peculiaridades, iminente, eminente, qual é o sentido de cada uma e tal, a banca trabalha muito. Hiperônimo e hipônimo. Hiperônimo é uma palavra de sentido geral, mais geral. Hipônimo, no sentido mais específico. Então, cuidado com isso, tá legal? A gente trabalha com muitas questões, tá? Beleza. Aí, como eu falei, tipologia textual, a gente aprofunda, tá? Porque a banca gosta muito de cobrar isso. E gêneros textuais também, além da compreensão e interpretação de texto. Provas comentadas, a gente deixou todas as provas da banca FGV para você, tudo que a gente tem, tá? São mais de 80 provas, só que eu estou selecionando, estou excluindo algumas
para estar de acordo com o perfil. E logicamente você vai andar ainda bastante, estudar bastante todo o conteúdo, naturalmente você não vai chegar logo de cara pegando questões das provas comentadas, beleza? Você vai estudando os conteúdos. E aí a ordenação desse estudo eu já vou colocar para você dentro da plataforma. Venha comigo para você conhecer a plataforma. Bora lá. Bom, pessoal, aqui então está a nossa plataforma. Tá legal? Então aqui você agora está justamente na nossa aula de Comece por Aqui, ó. É a orientação de estudo, tudo bem? Beleza. Aí eu quero chamar a atenção aqui para alguns detalhes, tá? Então, por exemplo, a acentuação gráfica. Você vai toda a aula, ó, toda a aula que está aqui, ó, aula 2, 3, 4, toda a aula é a mesma coisa, ó. Você vai clicar aqui e você vai ter aqui, ó, sempre no primeiro aqui, ó, você tem aqui o material de apoio, tá? Então esse videozinho aqui é só para chamar a sua atenção. Então você vai ter o quê? Sempre na ordem. Você vai ter o livro eletrônico, tá? O livro eletrônico para você então estudar de acordo aqui e tal, direitinho. O que é o livro eletrônico? É o PDF, tá? Você vai ler, é somente para você fazer a leitura. Pronto. Esse é o meio didático. E o outro meio didático é a videoaula. E aí na videoaula, o que a gente coloca? A gente coloca o slide de teoria, a gente coloca o slide de resumo e a gente coloca o slide das questões. Tá legal? E aí você vai ter os diversos vídeos aqui, ó. Cada um, ó, computando o tempo direitinho, dá para você visualizar aí na boa, não é? Ó, dá para você observar aí o tempo direitinho, tá? Então, você vai fazer essa escolha. Cara, o que eu prefiro? Como que eu prefiro estudar? Eu prefiro estudar em livro eletrônico, que é o PDF, ou em videoaula. Aí vai uma orientação. Se você tem pouco tempo para se dedicar ao estudo e precisa rever tudo, precisa estudar tudo para entender a dinâmica da banca FGV, sinceramente, eu indico que você estude pelo material em livro eletrônico. Mas veja, não misture as duas coisas. Livro eletrônico ou PDF, você vai só ler. Ler, realizar as questões, observar o meu comentário e tal. Beleza? Tranquilo. Se você for estudar pela videoaula, aí observe, o material de apoio para acompanhamento da videoaula são os slides. Não confunda com o livro eletrônico. Cada um tem a sua particularidade. Quando você estuda pelo livro eletrônico, você tem uma agilidade maior no estudo. Tá legal? Quando você estuda pela videoaula, principalmente para aquele que tem mais dificuldade naquele assunto e tal, a gente recomenda a videoaula porque ela é mais devagar, ela tem um tempo menor, né? E, aliás, ela tem um tempo maior de exploração, mas a gente aprofunda com mais detalhes, acaba enriquecendo mais porque tem mais detalhes. Tendo tempo de fazer estudo pelos dois meios, ok, mas cada um a seu tempo. Estudou pelo livro eletrônico, depois estuda pela videoaula. Mas, sinceramente, eu não recomendo, já com o edital aberto, você realizar estudo aqui, primeiro com PDF, depois com videoaula. Não. Então, o que a gente sempre recomenda é, por exemplo, tem pouco tempo? Estude pelo livro eletrônico, né? Porque aí você vai ler a teoria e você parte para as questões. Beleza. Cara, estou tendo dificuldade aqui em algumas questões. Tá legal, aponta direitinho e tal. Muitas dessas questões vão estar também nos slides com a videoaula. Então você também pode assistir pela videoaula. Então, eu tenho dificuldade na execução das questões. Ok. Escolha, então, estudar, realizar as questões dos slides, que aí você vai ter o comentário também em vídeo, tá legal? Mas os comentários no livro eletrônico, eles também abordam tudo que é necessário, você vai tirar suas dúvidas numa boa, tá legal? E logicamente, tendo dúvida, você estando na aula, então aqui nós estamos na aula de, vamos pegar aqui a aula de acentuação, por exemplo, aqui, ó. Você está assistindo lá a aula, tá? Baixou aqui e tudo mais e tal, tá aqui no requisitos preliminares, por exemplo. Tem alguma dúvida? Só colocar aqui, ó. Eu sempre, toda manhã, eu visualizo aqui. Eu observo se você está com alguma dúvida ou não, tá legal? Então é só que você colocar aqui numa boa e vamos para frente, tá legal? Essa é a ideia. Então, observe comigo aqui, ó. Então a acentuação gráfica é um assunto interessante, né? Importante, porque a banca deixou lá o tópico acentuação, o tópico ortografia, tá legal? Beleza. Aí você vai perceber, por exemplo, aqui, fundamentos das classes de palavras. Cara, eu coloquei aqui para você ter uma noção. Você vai encontrar, por exemplo, que atividades e tal. Não coloco questões só da banca FGV, porque é só o fundamento. É só para ter uma noção. E aí a gente começa a mergulhar nas classes de palavras. Então nós temos aqui a interjeição. Você vai notar, o assunto é pequeno, ó, teoria e questões multibancas. Nem encontramos tantas questões assim da banca FGV. Não dá uma aula isso aqui da banca FGV, tem pouca coisa, tá? Aí a gente já tem aula de substantivo, artigo, adjetivo, numeral.
Aí você vai começar a perceber, poxa, tem a aula, né, por exemplo, de substantivo, tem uma quantidade de questões da banca FGV. Numeral, praticamente não tem questão da banca FGV. Adjetivo, pancada de questões da banca FGV. Opa, isso é sinal de que a banca FGV, ela cobra bastante isso. É um assunto importante. Então, quando você vai passando pelas aulas aqui e vai percebendo, opa, tem pouca questão da banca FGV, isso é sinal de que a banca não cobra muito. Não é porque eu não tive tempo de procurar a questão e tal, não, procurei, vasculhei bastante. E a gente não encontra muitas questões. Então, já é uma dica. Opa, tem muita questão? Já sei, é conteúdo importante. Tá legal? Beleza, então a gente vai caminhando tranquilo. Todos esses assuntos eu recomendo que você estude na ordem mesmo, tá? E aí, se puder, eu acho muito relevante. Pegue pelo material de livro eletrônico, pela leitura. Conseguindo estudar pelo livro eletrônico é melhor, porque vai te dar agilidade. Algo pontual, você vai à videoaula. Tá legal? Para quê? Para que você ganhe agilidade nesse processo de estudo, tá? Belezinha, vamos à frente, tranquilinho. A parte aqui de preposição é importante, de verbo e assim por diante, verbos e tudo mais. Aí, ó, toda aquela parte que eu fui falando para você no slide, lembra? Tranquilo. Aí entramos na aula de semântica. Aqui especificamente, moçada, na parte de semântica, dê prioridade no estudo do PDF, do livro eletrônico. Por quê? Porque aqui é o seguinte, ó, saiu uma questão nova, ó, saiu uma questão essa semana agora, tá? 2 questões essa semana, eu já inseri lá sinônimos e antônimos. Saiu mais uma questão de hiperônimo, fui lá e já coloquei já na aula de PDF do livro eletrônico. Então, eu consigo atualizar rapidamente. Na videoaula, eu tenho que juntar um pouco mais. Fazer um vídeo com 2 questões só não dá. Então eu acabo, no PDF, rapidamente eu consigo atualizar para você. Por isso que é interessante você trabalhar em cima disso aqui, tá legal? Logicamente tem a videoaula também, numa boa, tá? Então essas aulas aqui são muito importantes, tá? Semântica, tá? Essas 4 aulas, tipologia, gênero textual, aulas muito importantes. Faça o estudo pelo livro eletrônico, leia. Tive dúvida, vá para a videoaula, tudo bem. E qualquer dúvida também você pode perguntar a gente, onde eu passei para você aqui, a parte do comentário ali abaixo da aula. Tudo bem? Belezinha? Depois nós temos aqui a compreensão de texto e tal, e na sequência as provas comentadas. Tudo bem? Então, moçada, é o seguinte, este é o nosso curso focado na EBSER, e a nossa intenção aqui é ajudar você a acertar todas as questões. Cara, nossos alunos têm conseguido acertar todas as questões. E não há diferença entre este aluno que acertou todas e você. Por quê? Porque você também vai se dedicar. E qualquer dúvida que você tenha, é só entrar em contato com a gente. Show de bola? Então, beleza? Você acabou de assistir, então, a nossa aula de orientação de estudo. Tá legal? E agora, já parta para a próxima aula. Um grande abraço. Valeu!